Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar de motor, parte 1. Estamos na aula número 191. E a nossa pretensão agora é trabalhar com o motor de um avião. Então vamos lá para a página 290. Será que é 290? É isso mesmo. E é esse motor que a gente vai trabalhar. Esse motor, vista de frente, está aqui. E ele é de um Rolls-Royce Marne 23. Rolls-Royce Marne 23. Avião. Rolls-Royce Marne 23 é um lendário motor V12 aeronáutico de 27 litros na Segunda Guerra Mundial. Ele foi destacado nos bimotores de Havilland Mosquito. Então, é esse motor que nós vamos trabalhar, ok? Imagens. E olha para o nosso avião. Não vai ser o avião que nós vamos fazer, vai ser o motor. Vamos começar então. Quando vocês olham isso daqui, é uma extrema confusão. Quero que vocês vejam esta imagem e entendam como ela é complicada. Aí vocês vão olhar isso aqui e vão dizer: ah, impossível. Não vou conseguir fazer isso daqui nunca. Cara, desista. Pede para eu fazer um quadrado. Boa noite, Leia. Ah, é verdade. A aula de sombra não faz tanto tempo assim. Desde a aula de sombra. Você não me via. Nerd. Ó, vamos começar a desenhar esse motor que pertence a este avião. Ou a este avião aqui. E ele é um motor esquemático. Vou colocar do lado esquerdo, como a gente fez antes. E nós vamos desenhá-lo do lado direito. A nossa ideia é, o que é complicado, a gente trabalha de forma simples. A gente simplifica o que é complicado. E esta vai ser a essência desse desenho. Nós vamos tentar simplificar uma coisa que parece impossível. Então, olha isso daqui. Eu acabei de medir entre uma ponta de um lápis e a ponta do outro lápis essa medida. Eu medi fazendo isso daqui, ó. Eu coloquei assim e eu medi. Se eu pegar essa medida, virar, ela continua sendo a mesma medida, que é a distância dessa ponta até esta ponta. Então, essa é uma medida que a gente faz como compasso. Amanhã vai ser de moto. Se eu colocar essa medida aqui, a gente percebe que aqui é um pouco maior. Então, se eu desenhar um quadrado aqui, um pouco maior, então fica um retângulo, eu tenho mais ou menos a estrutura da onde vai ser o meu motor. Conseguem ver o traço? Sim ou não? Deixa eu ver. Ó, deixar mais forte o traço. Quando vocês desenharem, tem que desenhar de um jeito que vocês não vejam. Eu tenho que deixar forte, porque vocês têm que ver. Mas quando vocês desenharem, tem que ser de uma forma que vocês não vão ver. Tá. Quer dizer, que só vocês vão ver, os outros não. Agora, você consegue? Eu forcei o traço aqui, olha só. Deixei um pouco mais forte. Tá vendo? Ele está aqui e está aqui. Esse traço eu não posso deixar muito forte, senão eu vou me complicar. Eu vou me atrapalhar. Eu tenho que colocar as diferenças dos traços. Se eu pôr uma sombra, eu percebo que eu vejo melhor o desenho, né? Consegue ver? Ótimo. Se eu mudar a câmera, eu acho melhor ainda a visão. Vamos ver. Opa! Se colocar assim, o traço aparece melhor, olha só. Então, com menos luz, vocês percebem melhor o contraste entre o cinza e o branco. Não precisa pedir desculpa. Você tem que escrever, por favor, continua. Aqui, olha, é a linha do meio desse motor. Como assim? Eu estou fazendo uma linha aqui, ó, no meio. Isso quer dizer que se eu medir com o meu compasso daqui até aqui, vai sim, né? E eu colocar essa medida aqui, ó, é a mesma medida. Esta medida é igual a esta medida. Então, bem no meio, tem essa linha vermelha. E uma coisa que eu estou vendo nessa linha vermelha é que ela está inclinada.
Vocês percebem? Olha, o meu livro, ela está assim. Se eu colocar assim, olha como ela está inclinada, ó. O vermelho está inclinado em relação ao lápis aqui que tem corpo azul, não é? Sim. E esta inclinação que eu tenho que colocar aqui, assim. E a primeira coisa que eu vejo nisto é esse cilindro, que está bem nesse canto. E eu tenho que medir esse cilindro. Só que agora, nós vamos falar da aula de proporção. E proporção é comparação de valores, comparação de medida. Aqui está mais quente, aqui está mais frio. Aquele é mais gordo, aquele é mais magro. Esse é mais escuro, aquele é mais claro. Você acha que eu tenho que fazer mais forte? Na verdade, eu fiz bem forte esse traço. Se eu fizer mais forte, eu vou atrapalhar no desenho depois. E eu já estou fazendo bem forte. Olha esse traço aqui. Eu quero lhe dizer que esse traço está com a mesma força daqui. Quando põe a sombra, você percebe. Vamos fazer uma coisa aqui, só um instante. Eu vou fazer um teste diferente. Vou desligar a luz em cima. Quem sabe melhor? É só um minuto. Melhorou? Ah, tá. Entendi. Beleza. Não vou fazer o traço forte. Eu vou fazer assim. Desse jeito. Aqui. Não vou deixar ele forte e eu vou contar por quê. Se eu deixar ele forte, ele vai atrapalhar justamente todo o desenho que vai estar ali. E eu não quero atrapalhar o desenho. Eu estou procurando alguma coisa branca, alguma chapa, para fazer o reflexo da luz. Achei um painel branco. Tá aqui. Vamos colocar esse painel aqui e ver se ajuda. Assim. A luz fica confusa. Isso é melhor. Então tá, esse traço tem que ser inclinado. Tá aqui. Vou deixar vermelho então. Pronto. Vermelho é melhor, porque daí não confunde. A questão é não confundir. Vamos medir. Ah, eu já errei. Isso daqui está inclinado assim. Quando fui ver a iluminação para deixar mais claro, eu mudei a inclinação. A inclinação é assim. Agora que está forte, eu já vou me atrapalhar, porque vai ter dois traços. E o que atrapalha o desenho de vocês? É quando tem muito traço. Quanto mais traços tiver o desenho de vocês, mais confuso vai ser. Por isso que vocês fazem traços fracos e vocês tomam cuidado com esses traços. Não dá para encher de traços, senão vai atrapalhar a visualização. Estou trabalhando muito mês de férias das crianças. Nossa! A sua conta no Face e do celular que grava os vídeos está no YouTube e no TikTok. Ó, aqui. Eu não uso o Facebook assim. Pronto. Essa linha está aqui. Agora vamos para a medida. Vamos parar com essa história da linha, porque eu acho que vai ter o suficiente. Vamos nos esforçar um pouco para ver essas linhas. Essa dimensão está esse cilindro. Vou chamar isso aqui de cilindro, tá? Eu sei que esse daqui é para resfriamento, é um cooler de água para resfriar, mas nós vamos chamar de cilindro. Eu vou contar quantas vezes tem. Entende que isso é a dimensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Eu medi daqui até aqui e deu 6 vezes esse tamanho. Deixa eu repetir. Eu medi daqui até aqui, coloquei aqui e deu 1, 2, 3 até o meio. 4, 5, 6 até embaixo. Então, o tamanho disso daqui é 1/6 de tudo. Que bom que você conseguiu ver. A minha conta no celular grava meu rosto e a outra grava o desenho que faz. Exatamente, Arby. Então, eu tenho duas contas aqui. Então, eu estou com duas contas para gravar meu rosto. Eu estou com esta conta, porque eu achei que era a melhor forma, porque eu não consegui mexer no TikTok Studio. TikTok Studio. Por isso, eu achei melhor fazer duas contas para conseguir mostrar o meu rosto e a imagem. Como deu 6,
Metade de 6 é 3. Então, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. E deu esse tamanho aqui. Esse tamanho. E é esse tamanho que eu vou colocar aqui. Para desenhar o cilindro. E esse cilindro está bem aqui, ó. E esse aqui não funciona. Tem outra caneta aqui? Aqui tem. O cilindro está bem aqui, ó. Esse é o nosso cilindro, que é este. E tem uma outra parte do cilindro aqui, que nós já treinamos, e isso é essencial saber fazer. É essencial fazer isso daqui, ó. Para esse desenho ser fácil, tem que aprender a fazer cilindro. Oi, Farbinha! É um livro que eu fiz para dar essas aulas, então esse livro é dedicado às minhas aulas. Chama-se Compêndio de Desenho. Tem aqui de tudo. Agora, ó, vou colocar um cilindro menor aqui para fazer esta peça. E pronto. Agora eu vou medir. Eu acho que eu deixei um pouco maior do que era. Sim, eu aumentei demais. Era menor. Mas como fiz de caneta, não vou conseguir corrigir. Ele ficou, olha só, de uma ponta a outra, até aqui. Eu deixei isso aqui maior, ó. Eu acabei de errar. É compêndio de desenho para uso no curso de Concept Art da K2, que é esse curso que eu estou dando para vocês. Eu acho que sim, Herbie, mas é um investimento muito alto. Por isso que eu faço a impressão livre. Porque se eu mandar numa gráfica, como é poucas cópias, vou fazer só 1000, eles vão cobrar uma fortuna e o livro vai ficar muito caro. E eu não quero que o livro fique muito caro, porque são 520 páginas coloridas, meu amigo. Claro que vai ficar bonito, a capa não tanto, porque a capa que eu capricho, né? Eu faço uma capa artesanal bem bonita, bem bacana, capa dura, com couro, tecido, pintura feita à mão, uma capa diferente da outra, né? E pronto. Boa noite, Andy. Ah, dá sim. Dá um trabalho mesmo, né, Nick Art? Salve, como é que você tá aí de 20? Mas eu acho que vale a pena, porque se alguém quer comprar, eu faço. Aí eu vendo. Aí a pessoa tem e não fica tão caro. É caro, mas não é tão caro quanto se fosse impresso. Ah, eu sei, mas vocês compraram um catálogo de livro de imóveis de 900 páginas e pagaram apenas R$ 70. Esse caso são gráficas gigantes que eles fazem 20.000 cópias. E daí não vendem tudo, aí barateia o custo para diminuir o prejuízo. É um caso meio raro, assim. Normalmente a Taschen que faz a publicação na Índia. Aí eles conseguem imprimir muito mais barato. Em maquinários gigantes. Vale muito a pena. Então por isso eu prefiro fazer manual para reduzir o custo da produção. Sim, eu já fiz o orçamento. E outra, isso é costurado à mão. Esses orçamentos, em gráficas pequenas, que a gente consegue fazer uma tiragem menor, eles fazem um método diferente de cortar as páginas e fica aquele miolo. Eles não têm uma página que é costurado desse jeito que eu faço, que é a forma mais antiga, né? Ó, eu acabei de fazer esta peça. Tá, vamos acelerar agora. Que a gente é importante acelerar. Aqui embaixo, se eu faço essa linha aqui, essa linha fica aqui. Legal. Aqui eu vou medir. São assim a prática. E olha o que o Nick está fazendo. O Nick está fazendo a minha publicidade. Obrigado, Nick. Eu queria tanto trabalhar com ele, assim, ele tá perto, assim, ele ser professor, eu ser professor, a gente abrir uma escola junto aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse grande deu 3. Esse aqui, ó, eu vejo... Vocês estão vendo aqui, ó? Essas hélices aqui, essas aletas, que parece a parte de baixo, de dentro da máquina de lavar roupa. Esse daqui, ó. E esse daqui está quase no final. Então, isso daqui é quase 1/3 do tamanho dessa caixa. Quase 1/3. Por isso, a elipse voltou a funcionar. Tá aí, ó. Viram? Uau! Eu dou pintura em tela também. Eu estou com uma moça assim. Então, eu estou na mesma semana que você. Mas não é oficina, é aula, né? Hoje de manhã eu dei aula de 3 horas de aula de tela também. E ela está pintando muito bem.
Ela está há 3 meses de aula comigo, ela não pintava nada. Agora está aprendendo, não sabia degradê. E às vezes eu tenho que brigar com ela lá. Eu brigo assim, tipo, você tem que ver a forma. A forma tem que ser caótica. Você está deixando uniforme. Tem que ser caótico. Ó, aqui está. Esse daqui é aquela história da flor que a gente já trabalhou tanto, né? A gente já trabalhou tanto isso daqui, ó, em torno de uma elipse. Lembram? A gente desenhou a aula de flor. Aqui está o centro, ó. A aula de flor. A esse centro a gente abaixou. Aí a gente pegou e levantou, indo para o centro desse jeito. Aí em cada canto a gente fazia uma pétala. Desse jeito. Aí estava a flor. Lá na aula de flores. E tinha a divisão que a gente fez também, né? Então, para aplicar isso daqui, tem que voltar à aula de flor. E é importante voltar à aula de flor para saber isso daqui. Então, tá aqui, ó. Provavelmente essas alertas são para resfriamento. Porque o avião esquenta bastante, né? Então tem que ir fazer a ventilação. Tem duas. Tem uma aqui e uma atrás. No mesmo eixo. A outra elipse. Faz a elipse mais para frente, igual esta. E depois faz essas divisões um pouco maior e vai diminuindo. Igual na aula de escada e de parafuso que a gente já fez. Vocês veem que eu pulo algumas explicações. Eu falo assim, a gente já fez esta aula. Quem não viu, está gravado no YouTube. E isto é importante, tá? Vai lá no YouTube, quem não me conhece agora, e vai encontrar no YouTube essas aulas. Tá tudo numerado, tá tudo com o nome certinho. É só ver a lista lá de aulas, e você vai encontrar a aula específica para aquilo. Aula de parafuso, aula de flor, aula de elipse, para entender como eu estou fazendo isso daqui, ó. Pronto, fiz 2. Olha. 2. Agora aqui tem uma engrenagem. E essa engrenagem tem um eixo aqui. E eu percebi que este eixo está abaixo desse eixo, pouco abaixo. Então aqui tem o eixo, a linha de simetria, esse está aqui. Está abaixo. Como ele está abaixo, e o tamanho, qual é? Agora eu vou comparar o tamanho. Vamos comparar o tamanho desta engrenagem com o tamanho disso daqui. Ó, beleza. É um pouco maior. Como eu tinha feito isso aqui um pouco maior, eu vou usar essa medida mesmo. E aqui, ó, eu faço 2 linhas, sendo que a linha de simetria é aqui. Então, bem aqui, vai ter um outro cilindro. E até agora, o que eu fiz? Isso daqui. Até agora eu fiz isso aqui. O Wilton Pacheco do YouTube. Depois vocês procurem a playlist Concept 2, que é as aulas que eu estou dando. Certo? Entenderam essa ideia da elipse, do cilindro? Tudo vai ser cilindro. Aí, olha, a gente vai fazer várias linhas. Vai, caneta, funciona. Tá funcionando. Várias ranhuras. E essas ranhuras vão ser a engrenagem. Então, tá aí. Tá feito. Na linha de simetria aqui, vai ter mais um cilindro saindo daqui para frente. E esse cilindro está bem aqui, ó. E esse cilindro é este. Isso exige um pouco de atenção e de espaço. Eu sei o lugar que está, eu sei esta linha inclinada, eu sei aonde é o meio, então eu consigo colocar isso aqui de forma proporcional. Eu vou repetir um monte aí de 20. Tudo isso daqui eu vou repetir. Então você vai ver várias vezes. Porque basicamente é só isso. É só isso. Quer ver? Ó? Eu falei que eu vou fazer uma elipse. Depois eu vou medir aqui. E eu passo essa elipse maior. Depois eu faço aqui cônico. E eu faço esse estudo de cilindro. Mas dessa vez, na simetria, eu fiz uma elipse menor e liguei assim. E eu formo o cônico.
Então é o cônico. Aí está. A gente vai fazer a mesma coisa amanhã. Só que vai ser uma moto amanhã, tá? Então é a mesma coisa, mas vai ser uma moto. É um motor também. Cheio de cilindros. Mas vai ser a moto agora. Vamos ver agora. Bem aqui, estou vendo um cilindro indo para frente. Então o que eu estou vendo é isso daqui, ó. Um cilindro vindo nessa direção. E ela está bem aqui, né? Então tá. Quero ver bem onde é que ela está. Em cima, ó. Passando nesse canto. Com esta inclinação. Com um cilindro assim, diminui aqui, vai para trás, reduz aqui e pronto. Esta peça é esta. E depois, nesse eixo, vai ter um cilindro, que é uma outra engrenagem menor. Bem aqui, ó. E aqui, uma na frente, que é a cônica. Lembra da cônica que a gente estudou antes de ontem? Anteontem. Já está gravado no YouTube. Bem isso, Ricardo. É uma engenharia reversa. Ó, aqui. Agora, tem a simetria disso daqui, que essa reta paralela a essa inclinada, que vai para trás. E eu estou vendo que daqui, dessa engrenagem que eu acabei de fazer, até aqui nesse cilindro, o meio é bem aqui. E tem uma engrenagem que é quase o mesmo tamanho que aquela. Então, daqui até aqui, o meio é aqui, e aqui vai ter uma engrenagem quase do tamanho daquela. Eu não sei como que ela é, porque está muito pequena, mas está aí. E ela é ligada por esse eixo, que é igual este, mas vai naquela direção. E eu desenho novamente o cilindro. Oi, Arbi! Seja bem-vindo de volta! Olha o que a gente fez até agora. A gente fez até agora esse daqui, ó. Agora, tem duas engrenagens. Uma parece que está ligado nesta, bem aqui. Ela é grande o suficiente para alcançar isso aqui? Não. Vai ter uma segunda, um pouco mais estreita, assim, aqui. Vai ser o suficiente para encontrar isso daqui. Assim, ó. Duas elipses. Duas elipses. Acho que é um pouco mais para baixo. Não, tá certinho. É isso aí. Quer dizer, certinho, certinho não tá, mas quase. E aqui nós temos um suporte. Um outro suporte dessa engrenagem. E um outro suporte dessa engrenagem. E ela está dentro desse cilindro de metal. Que vai enluvar. E aqui está essa engrenagem. E a segunda engrenagem. Qual é o nosso objetivo? Mostrar que uma coisa que parece muito complicado não é complicado. E nós vamos bater nessa tecla desse objetivo. Existe o perigo de eu perder aluno com esse objetivo. Por quê? Vocês vão ver isso daqui e vão dizer: ah, muito complicado, vou jogar fora. Mas eu quero deixar claro para quem sobreviver que a única coisa que nós estamos fazendo é isso daqui, ó. Só isso. Nós estamos brincando só com isso daqui. Às vezes, a gente muda de direção. Que são aulas de cilindro. Somente isto. Então, se vocês tiverem um pouco de calma e prestarem atenção na parte da proporção, vai funcionar. Aqui tem um tamborzinho e tem um eixo aqui. Assim. Que é esse daqui. E aqui nós temos esta peça. Está virada assim. O eixo de simetria dessa peça está inclinada deste jeito. Bem aqui. Então, esse daqui que eu acabei de fazer vai ter uma linha de simetria que vai subir. E agora, a proporção. PQM, obrigado por me seguir. Vamos ver a proporção disso daqui. Eu pego o tamanho desta bolsa aqui, dessa mochila, desse invólucro, e comparo com essa engrenagem. Então, essa engrenagem tem o mesmo tamanho dessa bolsa. Esse daqui, se eu virar assim,
É quase um quadrado. É quase um quadrado, só um pouco maior. Então aqui está. Ó. É tipo virado para lá, assim. Desse jeito, ó. Parece o número 1 gordo, né? Vê? Tá vendo? Ó? Parece o número 1 gordo. Eu já percebi que eu errei um pouco a proporção aqui, ó. Tem que ser mais para cá. A distância dele. Pronto. E é por isso que nós desenhamos bem fraquinho para nós. E a gente só deixa forte o que a gente tem certeza. Bem, então, aqui tem uma cinta para amarrar. Aqui está a caixa, que vai nessa direção. Depois ela puxa nessa direção, fazendo uma linha. Outra linha. Depois ela desce. Nossa caneta está ruim. E ela sobe. O Nick Arden recomendou a não usar régua. E por que não usamos régua? Porque você tem que visualizar, você está esboçando. E é mais bonito no final. Você está croquisando. Você está sketchando. Você está fazendo um rascunho, está rascunhando. É com H. Você está esboçando. Então você consegue estudar melhor quando você faz essas coisas. Você consegue estudar melhor a inclinação, o traço. Vai ter que treinar, é claro. Mas quanto melhor ficar, mais você chama atenção. E mais a chance de você conseguir um emprego, passar na prévia do vestibular, de fazer melhorar a tua arte, de fazer retratos, de fazer histórias em quadrinhos. Porque esta mão livre vai melhorar a sua percepção de espaço, proporção. O Nick escreveu, a mão livre medindo com lápis e comparando as proporções. Isso vai melhorar teu traço. Você pode fazer com régua sim, mas não é legal porque você não dá essa liberdade de ver as proporções e esse jogo de cintura. Que eu errei, vocês sabem, mas eu não estou nem aí. Olha a distância daqui até aqui. Olha como eu deixei mais perto. Por que eu não estou nem aí? Porque só vocês sabem. Quem ver esse desenho vai pensar, cara, o cara fez um motor Marlin Rolls-Royce 23 e fez a mão livre. Que caramba, meu Deus, olha, as peças estão todas certinhas. Isso é muito bom, né? Bom. Agora, vamos fazer um conector aqui desse cano. E aqui fazemos um cano rígido, onde vai sair um adjacente. Esse adjacente diminui o tamanho e vai vir para cá, assim. O que eu fiz foi isso, ó. Cilindro. A partir desse cilindro aqui, eu coloquei um cilindro vindo para cá. E a partir desse cilindro, eu puxei uma mangueirinha. Então, tudo que nós estamos estudando é cilindro. Eu sou da época que passava o programa A Mão Livre no canal Cultura, há muito tempo atrás. Eu não cheguei a ver esse programa, mas adorei o título. Deve ser bem bacana. E aqui está. Será que eu vou encontrar no YouTube? Programa no YouTube. A Mão Livre. Vamos pesquisar aqui. Pesquisar. A Mão Livre TV Cultura. Nossa, parece muito bom. Aqui tem 24 vídeos. Fala de composição básica, observação, uso de lápis. E são 24 vídeos. Mão livre, proporção e eixos, olha. Figuras geométricas, o cubo, ponto de fuga. Praticamente são as minhas aulas, mas de uma forma mais resumida. Tem só 13 minutos. Motor de caminhão e ônibus não entram em motores de carros. Você teria que adaptar. Porque ele é bem maior e é para um torque muito maior. Então você tem que adaptar esse motor. Me lembrou a história do Ferrari e Lamborghini. Ó. Pronto. Isso aqui foi um chute. E como é um chute, eu posso ter errado. Por quê? Porque esse cano vem até aqui
E aqui tem esse tracejado, que é uma peça que provavelmente está para frente. E aqui, ó, tem essa peça aqui. E isso daqui, ó, tá bem próximo. Então, estaria aqui, né? Ah, eu acho que eu não errei. Deixa eu fazer o tracejado para ver. Ah, eu errei sim. Não, não errei, ó. Tá uma proporção mais ou menos parecida. Vai ser 3 aulas de motor. 4 aulas de motor. A gente vai fazer amanhã a perspectiva, quer dizer, a proporção ortogonal de uma moto. E depois amanhã, o motor dessa moto. A gente vai fazer uma CG. Uma CG bem simples. Então tá. Deixa eu ver. É aqui, né? Aqui tem isso daqui. E aqui tem isso daqui. Não, peraí. Aqui e aqui. Ótimo. Acabei de ver. E aqui tem umas peças que eu não sei o que é. Vermelho. Bem aqui. 4 peças. 1, 2, 3, 4. Acho que é. 1, 2, 3, 4. E esse daqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Assim. É um pouco mais distante. Mas é bem fraco isso daqui. É bem fraquinho. Tá. Olha. Está sendo construído. Tá bom. Na parte de baixo, nós temos essa inclinação, que vai até aqui, né? Beleza, então, inclina para cá e vai para a esquerda. Nem fiz a proporção, fui no chute. Vamos ver agora esse tubo. Se eu fiz o desenho certo, é bem daqui que vai sair um cilindro vindo para cá, ele em curva, e ele vai nessa inclinação, nessa direção. Aqui. Aqui eu vou fazer um anel para prender o corpo desse daqui. E aqui parece que tem um reforço metálico com parafuso para segurar alguma peça. Daí. E aqui parece que tem um chassi metálico bem forte. Bem aqui. E vai lá para trás. E aqui tem um cilindro que ela bate bem certinho com este. Ah, aqui eu vi um círculo. E o cilindro está aqui. Fechou. Olha. Olá, estratégia! Como que você está? Vai estar no YouTube. Então, olha, estratégia, eu estou dando aula de cilindros. Isso aqui é aula de cilindros. Tem aula aqui de parafuso, aula de várias coisas. Aqui está escrito aula de motor. Ó, motor, mas basicamente a gente está fazendo cones cortados e cilindros. Certo? Então, basicamente é só isso, por hora. Vamos ver. Agora, vamos ver as outras engrenagens. Eu tenho este telescópio aqui, esta barra que está bem aqui. E aqui, olha, eu tenho este, e aqui eu tenho esta engrenagem, que é maior. Vem daqui até aqui. Então, eu faço um cilindro. Bem aqui eu fiz um cilindro. Isso que eu fiz. Um cilindro, ó. É um cilindro que eu fiz. Viram? Então, cilindro. As mãos também, a gente fala muito de cilindro, né? Quando a gente vê as mãos. Então, vamos fazer essa engrenagem agora. Azul. Não, preto. Tá. Qual engrenagem que é? Deixa eu olhar aqui para ter certeza que eu não vou errar. É esta. Isso aqui. Tá aqui. E vamos fazer um monte de linhas paralelas. É a aula de achuras, lá no começo. Então, as aulas que a gente viu retornam. E, basicamente, todas as aulas são importantes. Se vocês perdem uma aula, não conseguem fazer as achuras, perdem a outra, não conseguem fazer as elipses, perdem a outra, não conseguem fazer a proporção. Todas elas estão amarradas de alguma forma. Aqui nós temos um menor. Eu vou chutar o tamanho. E vamos para a caneta vermelha. Que é essa daqui, ó.
E tá feito. E aqui, vamos lá. A gente se perde fácil, né? Então eu tenho esse duto aqui, eu tenho esse, eu fiz esse pequeno e esse está amarrado nesse grande que está descendo aqui. Perfeito. Esse aqui está aqui. Esse aqui é hexagonal. E esse daqui é o que eu fiz um pouquinho para lá. Eu meio que errei a distância. Ele devia estar para cá. Ué, travou para vocês? Ah, voltou. Nossa, eu tinha esquecido como seria sombras de motor na aula de sombras. Mas tudo bem. Meu, você vai colocar sombra no motor? Você vai ter que chutar muita coisa. Vai ter que dominar assim instintivamente a sombra, depois de estudar, e depois você vai fazer aqui no instinto. E é real. É muita coisa, sabe? Esse vai aumentar para cá, e aqui vai ter uma caixa, que eu estou vendo aqui. E nesta parte, eu estou vendo um corte, a linha de corte. Essa é uma linha de corte. É quando se corta o ferro para você mostrar alguma coisa que tem atrás, sabe? E aqui, ó, tem um tubo, um duto. Pronto. Aqui, ó. Este está surgindo. São 20h42. Tem uma aula no YouTube sobre analisar os erros do próprio desenho e melhorar? O estratégia ou morte? Essa é uma pergunta muito legal. Muito legal mesmo. Como a gente sabe o nosso próprio erro? A gente é cego para o nosso próprio erro, né? Eu vou pedir ajuda para os universitários. Nick Hart, você está aí? Nick Hart é um professor, de mão cheia. Converse com ele, sigam ele. A Leia talvez consiga responder essa daí também. Tem um jeito de a gente ver os nossos próprios erros? É muito difícil, a gente é meio cego para nossos próprios erros. Segmentação de peças, o Nick Hart só fala isso. Aí, olha, ele perguntou o seguinte: existe um jeito de você ver o seu desenho e perceber os erros do seu próprio desenho? Eu tenho algumas técnicas, que é tirar foto do teu desenho, fazer o desenho esquecer e olhar uma semana ou 2 semanas depois, e tudo tem a ver a não viciar. Mas não está respondendo ele. Mostrar para as outras pessoas não é você descobrir sozinho. Descobrir sozinho eu acho que é bem complicado. Aí eu pedi ajuda para você. Se você tem alguma outra técnica, eu tenho esta. Distanciar dos olhos o desenho, virar o desenho de ponta cabeça. Mas o que o Nick Hart falou, é sempre bom você mostrar para alguém que sabe. Participar de fórum e pedir conselho. Ó, seja sincero, pode humilhar. Eu quero aprender, mas humilhe, mas ensine. Não só humilhe. Pode falar que você é o bonzão e coisa tal, mas ensina, mostra onde que eu errei. Por favor. Ah, sombra da moto, entendi. Vamos ver a sombra da moto se vai dar tempo. A aula é tão corrida, pra você perceber. Já são 20h44. E eu sei que essa aula vai até às 21h. Sobre analisar, porque você tem que. Você está viciado no seu desenho. Você não percebe o erro. E é uma coisa muito chata mesmo. É muito chata. Vem um professor, tipo o Nick. O Nick chega assim e fala: cara, você fez a linha de simetria torta. Tá assim. O cara parece que está sendo levado pelo vento. E você não consegue ver. Mesmo o Nick mostrando. Mora no Paraná, Londrina. O Nick vai mostrar para vocês, aí mostra certo. Agora tá vendo? Agora eu tô. Mas vocês viram, mas não aprenderam. E vão repetir isso daí novamente. Tem um canal no YouTube que a pessoa recebe desenhos dos seus seguidores e corrige proporção, etc. Isso é legal. Quando o pessoal manda desenho para mim, eu faço isso não no YouTube. Eu faço a correção sem o pessoal saber, porque eu não quero que o pessoal se humilhe. Então eu não faço isso uma live de correção. Mas se a pessoa quiser, de repente, né? A gente faz a live corrigindo. Eu já fiz isso. Que daí virou uma live aula. Quando eu vi que a questão era muito interessante, eu transformei isso numa live aula. Já fiz isso. Mas olha, é real. É muito
difícil a gente perceber o nosso próprio erro. E pior, é muito difícil aceitar quando alguém corrige. A gente não vai perceber o que a pessoa está corrigindo. Porque nos nossos olhos é uma coisa, a percepção nossa é diferente. Eu costumo dizer que a parte mais difícil da minha aula é ensinar a ver. E esse motor tem essa relação de ensinar a ver. A gente vê segmentado, a gente vê por partes, a gente constrói na proporção e a gente trabalha com cilindros. E eu repito várias vezes que a gente está trabalhando com cilindros. Então, uma coisa complexa está sendo feita. Então, uma coisa que parece impossível de se fazer está sendo construída. E é um exercício muito bom. Eu desenhei muitas vezes no ônibus. Eu pegava o ônibus para ir trabalhar e eu ficava desenhando o motor no ônibus. Eu tiro uma foto do desenho e peço para o ChatGPT para analisar. Sério? Funciona? Ó, o Nick falou que pegou um garoto que estava fazendo um desenho bem detalhado, aí ele fez a análise em cima de um desenho bem detalhado. Bom, vamos ver. Essa parte de cima está bem aqui, ó. Parece uma ponta de um ônibus. Aí ele falou que o garoto não conseguia ver o erro, mas ele conseguia. O pior que parece que é uma coisa muito banal pra gente estar mais treinado. Nossa, como é que ele não consegue ver o erro, cara? É tipo assim, ó. Essa elipse está aqui. Pra mim, essa elipse está vertical. E essa está inclinada. Mas para muita gente, às vezes é difícil ver que isso aqui está inclinado e isso está vertical. Que tem o eixo menor e o eixo menor. Parece tão básico o que eu falei pra mim, mas para quem é novo, não é básico que esse eixo menor vai repetir aqui e esse cilindro vai ficar para cá e esse cilindro vai ficar para cá. Então, esse estudo que é básico para mim, não é básico para todo mundo. Eu vi porque eu sou outra pessoa que entende do assunto, mas ele não conseguia ver o erro, mas eu vi. É o que o Nick falou. Faz um meio que pratico rostos e até agora não acerto a lateral do rosto. E na verdade, é ofensivo o que eu vou falar. É fácil resolver isso. E é meio estranho isso. Você se bate, sofre, não consegue corrigir, mas é fácil para o Nick e para mim, com um tempo, digamos umas 3 horas contigo, chamando a tua atenção, ensinando a você ver, a você medir de um lado e do outro e fazer certo. E aí você nunca mais erra. Mas ele já tem prática, entendeu? Ele devia ter percebido, não pelo fato de estar focado naquilo. Cara, eu tenho um aluno que está há 15 anos comigo e não consegue ver alguns erros básicos. E eu, com toda a calma, mostro a inclinação, a elipse, a mão, o eixo. Um aluno meu agora, de 11 anos, eu passei a aula de perspectiva, ele olhou durante 13 minutos e desistiu, dizendo que não entendeu nada. E ele é um artista muito bom. Só que ele não se empenha, ele não vai pegar e desenhar com calma, raciocinar e pensar. Porque também tem uma outra coisa, não é só aprender a ver, mas aprender a aprender. Sim, sim, digo, ele devia ter percebido? Não, realmente não. É isso que eu quis dizer. Boa. Falei, esse é o cara. Ó, esse é o exercício de cilindros. Para a gente conseguir fazer aquilo, nós temos que passar por isso. Que é o cubo que vocês falaram que tem gente que não consegue ainda. Tem que passar por isso daqui. Você que está falhando no rosto, você vai ter que voltar ao básico. E vai ter que passar por isso daqui. Tem que passar por isto. Tem que passar que um lado tem que ser igual ao outro e você mede cada distância. Tem que pesquisar, ó. Não precisa pesquisar no meu canal. No meu canal tem essa aula. Mas pode pesquisar no canal que você quiser. As aulas vão ser as mesmas. Aprendendo a desenhar a simetria vamos ver o que tem aqui. Ó, desenhando o rosto de simetria, o que mais tem? Aqui, ó, como fazer um desenho simétrico, como usar simetria no papel. A Nicole Pedotti. Olha, desenhando simetria, vaso rosto. Um rosto parecido com o outro. Ali, ó, parece um rosto, parece um vaso. Sim, que bom que você voltou. Tomou a decisão certa. Não? Veja. A garrafa, como eu ensinei. Tá vendo o avião?
Muita gente, não sou só eu, as aulas são as mesmas. É o desenho clássico, entende? As aulas são as mesmas. O Nick Art vai ter um estilo parecido com o meu de ensinar, todas as pessoas vão fazer isso. Tomou o certo para voltar. São 20h53. Vamos ver o motor lá na página 200 e alguma coisa. Não, será que é 280? Tá aqui. Veja, essa ponta de ônibus está aqui. Uau, isso aí, Leia, você conseguiu fazer um rosto de frente e achou legal. Estou. E parece fácil, mas não é. Na verdade, é mais fácil desenhar uma mão do que um rosto. E quando eu falo isso, muita gente fica indignada. Porque não consegue fazer a mão e consegue fazer o rosto. E a explicação é bem simples. Você passou muito tempo desenhando o rosto e pouco tempo desenhando a mão. Só isso. Eu vou dizer uma coisa mais indignante ainda. É mais fácil desenhar o pé do que desenhar a mão. Eu falo isso na minha aula de mãos e de pés. O rosto é muito mais complicado. Só que a gente perde, o Nick sabe disso, cara. O pessoal perde mais tempo tentando fazer o olho, o nariz, a boca, a simetria, o cabelo. E cada parte desse é uma parte muito complexa. Eu dividi a minha aula fazendo cada parte desta um período de aulas, de 4, 5 aulas. Só cabelo, só nariz, só rosto, só boca, só simetria, só rosto de várias formas. Porque demora demais. Então, tive mais aulas de rosto do que de cabeça. E não porque chama mais atenção, porque é mais difícil. Mas como o pessoal gosta de treinar rosto e não treina mãos, já sabe o que acontece. É tudo questão de treino. Não treina o que é mais fácil, mas treina o que é mais difícil. Normalmente é isso. O rosto chama muita atenção, a gente adora ver rosto. Bom, aqui eu vou fazer 3. É 4, na verdade, mas eu vou ver 3 e um pouquinho. Agora eu vou trabalhar com achuras. Quero ver que horas são? Ainda está no tempo. Eu ainda tenho alguns 5 ou 6 minutos. Que eu falei que ia fazer durante 1 hora. Achuras. 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 Para provar que todas essas aulas, para chegar até aqui, estão aqui, todas elas, proporção, simetria, simetria, elipses, só elipses sem o cilindro, as elipses em todas as direções. Então, foi umas aulas bem dedicadas, exercício de elipses, e esse traço aqui, olha, a gente treinou bastante isso daqui. Até agora a gente está treinando. Quando a gente viu o dragões, a gente treinou isso aqui novamente. As linhas paralelas, as linhas inclinadas. Olha o primeiro exercício. Por que a gente passou? Elipses e traços. Está vendo? Então, essa é a aula número 1. A aula 0 foi a aula de traço. Então, essa foi a aula 1. Aqui vai ter um cooling. Quando se fala cooling, é resfriador, tá? E aqui tem um corte para ver a parte de dentro. Tá. Aqui nós temos essa mira. E aqui eu vejo um cilindro e outro cilindro. Então aqui tem esse cilindro que eu já fiz. Eu estou meio perdido. Tem um cilindro aqui. Muito esquisito. Bem aqui. Que parece ter umas coisas estranhas assim. Dá uma olhada lá a estratégia. É bem importante ver realmente, sério. Uma coisa que assustou o Pedro, na aula de perspectiva com 2 pontos de fuga, foi a matemática. E olha, é a mesma coisa. Tem que ir com calma. Tem que entender. Eu não gosto de matemática. Para com isso, gente. Sério. Vocês têm que prestar atenção, tem que ir lá devagar ali, ver com calma. A intenção nossa é boa. A gente quer ensinar vocês a fazerem bem. E eu vou contar uma coisa. Se vocês não fizerem isso, quando forem procurar trabalho, vão se dar mal.
Desculpe, mas olha, se você for fazer vendas, aí a pessoa fala 15% de desconto. Você vai ter que calcular 15% de desconto. Vai ter que saber quanto que é 15% de desconto. Vai ter que multiplicar por 0,85 ou diminuir a multiplicação de 0,15. Aí, valeu, Nick. Entende? Faz parte de vocês. Senão, vocês vão ficar tirando produtos do caminhão para colocar na loja e distribuindo na loja. Vocês vão trabalhar trabalho pesado. Vocês vão ser um faz-tudo de trabalho pesado. Nada contra. Todo trabalho é honrado, tá? Mas isso é real, gente. É bom a gente pegar e aprender coisas. Ah, eu me perdi aqui. É bom aprender. Nick Art estoico. Olha só, o Nick Art é estoico. O estoicismo é maravilhoso. Uma coisa que eu falo para meus alunos que é bem importante é: pensa que vai dar errado. Tudo que vocês estão fazendo vai dar errado. Mas não desistam. Mesmo que vocês sabem que vai dar errado, tente tomar cuidado, tente descobrir o que vai dar errado, tente se preparar e vai atrás e tenta. Vai de cabeça. E tem o plano A para um erro, tem o plano B para o outro erro, tem o plano C, porque vai dar errado, tá bom? Vai dar errado. A vida de vocês vai dar errado, mas o que muda é a forma como vocês trabalham e correm atrás. Então, vale a pena fazer cursos gratuitos do governo, o pacote do Office, o Excel, aprender o Word, vale a pena vocês aprenderem a escanear, o que é a definição, a ter um computador meio velhinho em casa e aprender a fazer um montão de coisas nesse computador. Você é pobre? Vocês podem comprar um computador por 500 reais, um computador usado. Vai queimar logo? Vai. Mas vocês vão aprender muita coisa nele. E vai ser tão ruim para jogo esse computador que vocês não vão jogar nem até vocês conseguem. Esqueci o nome. Roblox. Word é uma corrente filosófica que ensina a alcançar a paz do espírito. E é isso que é. É isso mesmo. Então tudo vai dar errado. O teu sofrimento não é maior que o sofrimento do vizinho. Você pensa que você é o único do mundo e está sofrendo um monte? O vizinho talvez sofra tanto quanto você. E ele é igual a você. Então, quando você olha o vizinho sofrendo, você fala: acontece com todo mundo, normal. Quando acontece com vocês, é o fim do mundo. Agora, se vocês olham de fora, vocês entendem que é normal acontecer as coisas ruins. Então, carpe diem, viva o momento. Sim, é isso mesmo, Herb. O Nick Art fala que essas coisas te dão a base do espírito. Porque você sabe que vai dar errado, porque vocês vão ficar ansiosos. Vai dar errado mesmo. Eu já estou preparado. Se não der errado, vocês ficam surpresos. Meu Deus, deu tudo certo. Ontem e hoje de manhã deu tudo certo para mim. Quer dizer, não tudo, né? Quase tudo. Ó, aí. Faltou algumas coisinhas, né? Mas está feito. Me segue, me curta e me compartilhe. E até amanhã, que nós vamos trabalhar com moto. Projeção ortogonal de moto. Até mais, pessoal. Fui. Valeu pela conversa, valeu por tudo. Primeiro eu tenho que encaixar o quebra-cabeça. De novo. É que sem mostrar o rosto aparece um quebra-cabeça. Agora desligar. E lembre-se, tem aula no YouTube. É só ir no meu canal que vocês vão ver o botão para apertar. Abraço, Nick. Muito obrigado por ter participado e ter ajudado nas aulas aí. Tô tentando apertar esse botão. Ih, apertei um botão diferente. Ai, caraca, vou ter que tirar daqui. Tá difícil. Ó, vou mostrar o que eu tô sofrendo. Quer ver? Ó, aqui tá o celular. Ele fica assim. E eu tenho que apertar esse botão aqui, ó. Sem olhar, ó. Assim, entende? Porque fica na altura do meu olho. Mas agora eu tô vendo. É esse botão que eu tenho que apertar. Aqui, ó. Esse é daqui. Você sofre também porque fica na altura, né? Bom, agora eu resolvi. Eu desci, agora eu tô vendo. Aí aparece isso daqui. Aí eu coloco terminar agora.